Bom, gente, ó, eu vou apresentar para vocês aqui um conceito que, que é importante também, tá? E, e aí também vai ajudar também um pouco, vamos dizer assim, vai estender um pouco a compreensão a respeito das subdivisões, tá? É, o conceito que eu estou trazendo para vocês aqui é uma coisa chamada quiálteras, tá? O que são as quiálteras? São grupos de notas que não obedecem à subdivisão do compasso. Ou seja, a fórmula de compasso quaternário, né, nós temos aqui. Essas subdivisões aqui, elas são subdivisões naturais, né, para, para essa fórmula de compasso. Elas são subdivisões naturais, né? Como eu falei para vocês, né, elas são derivadas da multiplicação de 2, né? Mas dentro da subdivisão, nós temos outros tipos de subdivisões, né? Que são a que a gente chama de quiálteras, que são os grupos de notas irregulares, né? Que essas notas elas são diferentes, né? Essa subdivisão elas são diferenciadas. Na verdade, assim, são outras possibilidades de subdivisão. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês observarem, né? Então, nós temos o tempo, né? Depois nós temos a subdivisão binária, né? Dois tempos aqui, né? Coloquei o 2. Depois, que é representado pelo par de colcheia. Depois nós temos a subdivisão ternária, representado por grupo de três tercinas, né? A gente chama de tercina, né? Três colcheias, né? A tercina. Depois nós temos aqui o grupo de semicolcheias, que ele tem são quatro semicolcheias aqui, o grupo de semicolcheias. Essa aqui é a estrutura rítmica que eu apresentei para vocês lá na primeira parte da aula. Depois dessa, você também é possível fazer outras subdivisões. E aí nós entramos os grupos que é denominado de quiálteras, né? Que são esses grupos irregulares. Então, o tempo ele pode ser subdividido também em 5 notas iguais, em 5 partes iguais, né? E aí ele é representado dessa forma: um grupo de 5 semicolcheias, né? Aqui tem 5 notas dentro do mesmo tempo. Esse grupo ele é chamado de quitina. Depois nós temos o grupo com 6 notas por tempo, né? Ou seja, o tempo ele é dividido em 6 partes iguais. E aí ele é representado por um par 6 notas de semicolcheias, né? Grupo de 6 semicolcheias. A gente chama de sextina, né? Se vocês observarem, esses grupos eles carregam em cima o número, né, de quantas notas são. Então, por exemplo, o quitina aqui tem 5, sextina 6, né? Sextina. Aí depois aqui nós temos o grupo com 7, o tempo é dividido em 7 notas, 7 partes iguais. A gente chama de septina, né, 7 notas iguais. E depois nós temos o grupo de 8, né? Mas a gente não chama de grupo de 8, ele já tem um nome o nome tradicional que é semifusa, né? E aí ela é representada dessa forma aqui, com esse valor aqui, né? Com esse símbolo aqui. Ele já tem um nome específico dele que é semifusa, que na verdade ele é a multiplicação do grupo da subdivisão quaternária, né? Então ele é a multiplicação. Bom, se vocês observarem aqui, ó,
eu coloquei algumas sílabas aqui embaixo. Essas sílabas aqui, né? A primeira, da. Segunda, taca. Terceira, taquita. A quarta, tacadime. A quinta, dadignadum. Sexta, taquita, taquita. Sete, tacadime, taquita. E a outra, tacadime, tacadime. Essas células, elas provêm... Qual é a origem delas? A origem delas é de um conceito, uma forma de estudo criada pelos indianos para estudarem música. Esse sistema eles chamam de Konokol, tá? É um sistema de solfejo rítmico e silábico que eles desenvolveram para estudar música. Então lá na Índia eles aprendem tudo a cantar primeiro para depois tocar os instrumentos. Então eles recitam tudo primeiro. E aí eles utilizam esse sistema chamado de Konokol. Esse estudo do Konokol eu aprendi um pouco, né? E eles, nesse sistema, eles utilizam todas as subdivisões. Tá? Todas. Tá? Todas as subdivisões, todas elas aqui. E vai além do 8. Né? Eles usam 9, 10, 11, 12 e chega até 13. Tá? Eles conseguem fazer isso aí. Uma coisa bastante complexa, mas eles conseguem. Mas também eles treinam muito, né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar na internet lá, pesquisem lá Konokol, tá? Pronuncia K-O-N-N-O-C-O-L, Konokol, tá? Depois vocês procurem na internet para vocês verem como é que é. O estudo do Konokol, essas sílabas, elas permitem você executar todas essas subdivisões, né? De forma mais simplificada, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então fica assim: 1, 2, 3, 4. Dá, 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 taca, 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 taquita, 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 tacadime, 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 dadignadum, 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 taquita, 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 tacadime, 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 tá? Então, eu consegui fazer todas as subdivisões, né? Então, a divisão binária, ternária, quaternária, dividida em 5 partes iguais, quinária, sextanária e assim por diante. Eu só estou trazendo isso aqui para vocês conhecerem, tá, gente? A gente não vai usar isso, mas é para vocês saberem que existem também outras subdivisões, tá? E quando essas figuras aparecem lá na fórmula de compasso, pode ser binária, ternária ou quaternária, né? Essas figuras aqui, as figuras a quitina, a septina, a sextina, a septina, elas recebem esse nome aqui, quiálteras, tá? Porque elas não obedecem à subdivisão do compasso, ou seja, a subdivisão natural do compasso, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, nessa parte aqui, eu vou falar para vocês sobre compasso simples e o compasso composto. Por que eu não falei sobre eles antes? É porque a gente primeiro tinha que entender a questão das subdivisões, tá? Então, o compasso ele pode ser, existem dois tipos, né? O compasso simples e o compasso composto, né?
O compasso simples ele consiste em dois tempos, né? Aqui no caso é o compasso binário, tá? Representado por essa fórmula, né? Binário e a figura da semínima para cada tempo. E nós temos a subdivisão. A subdivisão ela é binária, né? O compasso simples ele tem a sua subdivisão binária. Então o que caracteriza o compasso simples é a subdivisão ser binária, tá? E aí ela é representada pelo par de colcheias aqui, né? Para cada tempo, né? E aí então esse é o conceito de compasso simples, tá? Ele pode também ser representado pelo quaternário, né? Só que o quaternário, como eu tinha falado para vocês, ele é um desdobramento ele é a multiplicação de 2 aqui do binário, a subdivisão binária, né? Bom, esse é o compasso simples. Depois nós temos o compasso composto, né? Que é o compasso composto. A sua característica principal é a sua subdivisão ser ternária, ou seja, essa subdivisão ela permanece durante o tempo todo que a música é executada, quando utiliza o compasso composto. Então, ela sempre vai ser assim, a subdivisão dela vai ser sempre ternária e não binária. Tá? O compasso simples se caracteriza por a sua subdivisão ser sempre binária, né? Constante, indefinidamente, né? até onde alcançar. E aí o compasso composto ele caracteriza pela sua subdivisão ternária, ou seja, você usar aquelas tercinas que eu tinha falado. Só que aí essa subdivisão ela vai permanecer constante o tempo inteiro, tá? E aí o compasso composto ele tem o seu compasso binário, né? Que a gente chama de 6/8. Ah, professor, por que 6/8? Bom, nós temos nesse compasso composto o tempo 1 e o tempo 2. Né? Essa figura aqui, que está sendo representada, ela é a figura semínima. Porém, ela tem um ponto na frente dela. Né? Se vocês observarem, ela tem um ponto. Esse a gente chama de ponto de aumento. Que significa o quê? Que a figura ela aumentou uma parte do seu valor. No caso aqui da semínima, foi acrescentado mais uma figura de colcheia. Entendeu? Então ela foi acrescentada mais uma figura de colcheia no seu valor. Então aí, quando acontece esse tipo de coisa, a gente chama de ponto de aumento. Tá? O compasso composto, a forma binária dele é chamada de 6/8. O 8 aqui representa qual figura que vai ser, qual símbolo vai ser representado. No caso, o símbolo que vai ser representado é o símbolo da colcheia. Tá? E o 6, porque na verdade eu coloquei aqui 1, 2, 3, mas na verdade é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, e aí daí que vem o 6, tá? Vem dessa subdivisão. Como eu falei, ela permanece constante, certo? Então, a principal característica do compasso composto é ser a sua subdivisão ternária e ela ser o tempo inteiro, constante, tá? Esses números aqui, os tempos, eles servem para uma orientação melhor, para você ter uma orientação melhor em relação a a subdivisão aqui de 6 tempos, tá? Então essa é a diferença entre o compasso simples, tá?
Bom, então eu vou fazer o exemplo aqui para vocês como que seria, né? Usando as palmas, o compasso composto. Ficaria assim. Primeiro o compasso simples. Um exemplo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Compasso composto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tá. Vocês observarem o som o do compasso composto, ele vai ter vai ter sempre essa subdivisão ternária, vai se caracterizar sempre por essa subdivisão ternária. E aí o exemplo aqui que eu queria dar para vocês, mostrar aqui, tá? É o exemplo com quaternário, né? Então nós temos aqui, né, a figura da semínima, né? Cada um dessa representa um tempo, né? Semínima. Depois nós temos o par de colcheia, né? Então os tempos e as subdivisões. A fórmula de compasso é essa, né? O quaternária. O 4 de baixo aqui, o 4 de cima sempre vai representar o tempo. E o 4, qual é a figura que vai simbolizar esse tempo? No caso, o 4 aqui é a semínima, tá? Que vai simbolizar. Esse é o significado desses números aqui, tá bom? E aí aqui o exemplo quaternário. Então nós temos o exemplo compasso simples, né? Então, vou dar um exemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Então é um exemplo simples, né? A gente já falou dele aqui, né? Eu mostrei para vocês. E depois nós temos o exemplo quaternário em compasso composto, né? E aí, se vocês multiplicarem, né, essa subdivisão, ela vai dar 12, né? Na verdade não é multiplicar, mas assim, cada um dos tempos, como ele é a subdivisão do compasso composto, a subdivisão é ternária e ela é constante, então cada um dos tempos vai ser representado por ter 3 notas em cada tempo, né? Eu coloquei 1, 2, 3 para ficar mais fácil aqui para a gente poder, para você poder exercitar isso, para você entender essa subdivisão, tá? Mas o certo era estar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Porque e aí a fórmula de compasso composto quaternária, ela é simbolizada pelo 12, tá? 12. Por conta, o 8 significa aqui que a figura representada do tempo será essa, né? Que é a figura da colcheia, né? E aí, como ela é um compasso composto consiste na sua subdivisão ternária, então, e aí por isso que tem 12, né? Ou seja, tem 12 notas, né? E aí aqui, esse de cima é a semínima pontuada, como eu falei lá no exemplo lá em cima, né? Ela tem um acréscimo de uma colcheia a mais, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, a parte de cima, aqui ela tá normal, né? E aí mais uma figura de colcheia foi acrescentada. Aí você põe um ponto de aumento, ela vira isso, viram 3 aqui, né? Tá bom? Então, o mesmo exemplo aqui pro quaternário. Ela fica assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então ela fica assim, tá? Esse é o compasso
quaternário, tá? Em tipo de o compasso composto, quaternário, né? Na verdade é o compasso, chama de 12 por 8, 12, né? Então sempre vai ter esses dois tipos de compasso, o compasso simples e o compasso composto. O compasso simples consiste na sua subdivisão ser binária e o compasso composto ser sua subdivisão ternária. Ok?